Bom, antes de mais nada, obrigado, Diego, pelo convite, né? A gente vai mostrar aqui um trabalho de análise que a gente está fazendo, o Caio está até envolvido com esse trabalho. A gente deu uma parada porque, envolvido em múltiplas atividades ao mesmo tempo, a gente acaba não conseguindo terminar algumas análises rapidamente, né? A motivação aqui é muito pelo uso da informação, né? Então, a gente começou a olhar um pouco as previsões climáticas do nosso sistema aqui, né, inicialmente do nosso sistema de previsão climática, e a ideia é depois a gente fazer análise de superconjuntos, né, e o superconjunto nacional, combinação com os modelos do projeto do superconjunto norte-americano e etc. Tá? A motivação é muito simples. A gente precisa dessa informação para o setor de recursos hídricos, né, de modo que a gente possa prever ao final da estação chuvosa como é que estaria, ainda que com incerteza, né, o armazenamento que nós temos no estado do Ceará, nos reservatórios monitorados pela Companhia de Gestão de Recursos Hídricos. Tá? Então, a motivação é essa. Então, nós temos hoje vários sistemas de modelagem que provêem a informação em diferentes momentos. Eu sei que é muito incerto, né, mas em julho, estatisticamente, a gente prevê algum sinal para a companhia de como poderá ser o comportamento na próxima estação chuvosa no próximo ano. Infelizmente, a gente tem que dar alguma sinalização quando o usuário precisa da informação. E é claro que a gente tem que estar ciente o que é que o sistema de previsão pode prover ou não. Né? Tem anos que a gente consegue dar um sinal mais forte ante o quadro das forçantes, outros anos não. Né? Então, a gente deixa, no caso daqueles anos mais incertos, né, um cenário mais livre para o usuário da informação utilizar, ou seja, um cenário climatológico. Né? Bom, no caso da FUNSEMI, a gente tem olhado como incorporar essa previsão climática no gerenciamento de secas, né? Então, a gente está hoje estudando maneiras de incorporar esse sistema de previsão sazonal em planos de contingência de secas para sistemas de reservatórios. O outro ponto forte de uso dessa informação é no sistema de alocação de água, como eu já mencionei, né? No caso aí, dando a informação para a companhia de gestão de como é que será o cenário climático no momento, no caso aí em janeiro, né, para até o final da estação chuvosa. E essa informação é apresentada em comitês de bacia aos usuários de água, de modo que lá é decidido, conforme as simulações feitas a partir da previsão climática, como é que vai ser o processo de alocação, ou seja, o processo de repartição da água daquele reservatório ou daquele sistema de reservatório para os múltiplos usos daquela bacia. Bom, a análise que nós fizemos aqui no que diz respeito à previsão climática foi, primeiro, o período de referência, né, no caso aqui, a gente olhando o comprimento no caso, nós analisamos 3 períodos de referência ou Hindcast, como queiram, tá? 1971 a 2000, que foi o nosso primeiro Hindcast do nosso sistema de modelagem, depois 81 a 2010 e 91 a 2020. Né? E vimos como isso pode afetar os resultados de performance do sistema de modelagem. O outro ponto que a gente já finalizou a análise é o processo de calibração. Né? O processo de calibração, como ajustar, digamos assim, para o período de referência, os dados observados. Né? Ou seja, como corrigir o sinal e o ruído, digamos assim, o espalhamento dos membros do modelo, tendo como referência aquele período de referência, né? o Hindcast, né? Melhor dizendo. Tá, ok? E o terceiro ponto de análise que a gente ainda não chegou, né, é exatamente a maneira de combinar os diferentes modelos de previsão sazonal de modo a ter uma maior performance, né, uma maior capacidade de discriminação e uma maior confiabilidade na descrição das probabilidades. Tá? Então, essas são as 3 análises pretendidas. A análise 1 e 2 a gente já
finalizou, a terceira ainda não iniciamos, tá? Bom, eu vou apresentar aqui alguns resultados referente a dois períodos de referência, 81 a 2010, né, e 91 a 2020. Ficando aí para verificação tudo que não estiver nesses períodos, né, de 1971 até 2023, ok? Ok, como o período de calibração, como o processo de calibração, nós utilizamos algumas metodologias, tá? Nós utilizamos sem nenhuma modificação nos resultados do modelo, ou seja, os dados brutos de previsão do ECAN, no caso, tá? É uma metodologia que ajusta, que é essa razão dos componentes previsíveis, né? Que ela ajusta o sinal do modelo à média observada do período de referência, tá? E corrige o espalhamento dos membros com base na variância não explicada pelo modelo naquele período, tá? E o terceiro são métodos bayesianos que utiliza a distribuição normal com a variância constante e modelo de variância variável, tá? E o quarto e último, modelo bayesiano gama, né? Quando eu falo modelo bayesiano normal, é porque tanto o prior como a verossimilhança, eles são distribuições normais, e no caso do gama, tanto o prior como a verossimilhança são modelos gama, tá? São distribuições gama, tá? Então, o nosso modelo ele é bem simples, tá? Ele é um modelo bem leve, então computacionalmente para a gente é muito interessante, porque nos permite rodar cenários para o Atlântico, que é uma grande incerteza para a gente, né? Então a gente pode lançar diferentes cenários, rodar o modelo rapidamente e ter uma ideia, né, de como é que vai ser o comportamento aqui do clima do estado do Ceará. A gente usa 20 membros, ok? É um modelo bastante grosseiro, isso é um problema, principalmente para anos como esse, de 2024, a gente pode comentar isso depois, tá? Basicamente, nós temos 2 pixels no Ceará, desse modelo, tá? E é um modelo não acoplado, né? Ele baseia-se aqui, nós utilizamos principalmente a persistência e cenarização de evoluções dos oceanos como pontos de entrada das forçantes, ok? Então, como é que a gente define uma boa previsão? A gente analisou essas 3 características, né? Como as previsões são as previsões mais precisas do que a climatologia ou mesmo a aleatoriedade, né? No caso aí a performance. O ponto 2, né? Como efetivamente as previsões diferenciam entre os eventos e não eventos, a capacidade de discriminação dos modelos entre as categorias, tá? E 3, podem as probabilidades identificadas serem consideradas confiáveis, né? Então, aí a análise de confiabilidade, tá? E usamos como métrica o CRPSS, né? Que aí, no caso, eu coloquei 3 anos, onde mostram aí um CRPSS alto, que é 1983, tá? Que mostra aí um CRPS de 0,84, que ele distingue claramente, né? Da climatologia, a previsão é bem diferente da climatologia, como vocês podem ver nessa figura vermelha, tá? O evento observado é essa linha verde, tá? E o ano de 2004, onde nós não temos muita diferença entre a previsão e a climatologia. E o ano de 82, onde a previsão ela foi bem distante do que a distribuição foi bem distante daquela observada, né? Que mostra um CRPSS bem negativo, no caso aí, menos 2,2. Tá? Então, nós fizemos essas rodadas, né, de 1971 a 2023, tá? Esse gráfico é bastante complexo, eu vou ter muita calma aqui para explicar para vocês. Aqui na coluna vertical, nós temos, na verdade, 3 subgráficos, né? O A é basicamente a prestação observada e a categoria que ela caiu, tá certo? Se abaixo é uma cor laranja, se é normal uma cor verde, se acima é uma cor azul. E o CRPSS, as cores quentes representam um CRPSS ruim, né? Negativo, e as cores azuis, CRPSS positivos, tá? No subgráfico C, né, nós temos na vertical os indicadores oceânicos, tá? E cada quadradinho desse representa meses correspondente a esse ano, né? No caso aí, dezembro do ano anterior até maio do ano
que está no eixo X aí, né? Por exemplo, 1971 seria dezembro de 1970 até maio de 1971, e essas cores aqui, nessas barrinhas em cada célula dessa, representaria o valor do indicador naquele mês específico deste ano, tá? Então, o que é que nós apontamos nesse gráfico é que em algumas situações, essas condições iniciais que a gente utiliza para forçar os modelos, elas persistem, né? Em outras não, elas mudam, né? Então, nós temos também situações, como esses anos indicados por essas bolinhas, né? Que os oceanos, tanto o Atlântico como o Pacífico, estão próximos às condições neutras, né? E nós temos essas outras condições aí, que o CRPSS também foi ruim, tá? Onde a condição de persistência que é utilizada pelo nosso sistema de previsão, ela não foi mantida, tá? Então, esses foram os anos que a gente buscou essa explicação, né, olhando a evolução dessas condições oceânicas, tá? Olhando agora a performance do sistema de previsão para os dois períodos de referência, no caso, a gente rodou um terceiro período de referência, que era 71 a 2000, mas eu não vou mostrar aqui, porque são muitos números, né? Nós temos aí o período de referência 1981 a 2010 e o período de referência 1991 a 2020. E temos ainda um terceiro grupo de coluna, que é a validação cruzada, que basicamente a gente usou todos os anos disponíveis para esses dois períodos de referência para fazer a previsão no ano determinado, tá? Então, o que a gente observa aqui? Olhando só os resultados para os períodos de referência, de 1981 a 2010 e 1991 a 2020, nós temos, quando usamos a referência do período 91 a 2020, nós temos uma pior performance quando comparado com a referência de 81 a 2010. Isso é explicado por quê? De 91 a 2020, nós tivemos uma seca multianual que durou muito tempo no Ceará, entre 6 e 8 anos, dependendo da região do Ceará, tá? Então, basicamente, isso impacta na performance da previsão para aqueles anos que estão fora desse período de referência, tá? Ou seja, se eu fosse fazer a previsão de anos que fossem da categoria normal ou chuvoso, usando esse período de referência, os resultados teriam uma pior performance do que se eu estivesse utilizando o outro período de referência, de 81 a 2010. Tá? Então, essas análises, elas indicam que a gente tem que ter muito cuidado com essas decisões operacionais da escolha desse período de referência para as emissões de previsão, né? Para a gente emitir as nossas previsões. Né? Então, essa análise precisa ser mais cuidada. Assim como o cumprimento do período de referência. Imagine você decidir mudar o período de referência, sair de 30 para 20 anos, né? E aí você torna o efeito de uma seca multianual de 6 a 8 anos muito mais forte, pode tornar um efeito de uma seca multianual muito mais forte num período de 20 anos do que num período de 30 anos, né? O impacto dela nesse período para se tornar referência para o sistema de previsão vai ser muito maior. Então, essas cautelas a gente precisa ter. Tudo isso, ele fica meio, digamos assim, diluído quando a gente resolve ter uma estratégia de calibração do modelo para corrigir tanto a tendenciosidade, né, o viés, como o espalhamento dos modelos, uma estratégia de validação cruzada, tá? Porque aí você já está usando todo o período disponível, tá? E você não teria um impacto de um conjunto de anos, né? Porque sua série é bem maior que você está usando como período de referência, basicamente. Só que ela é uma série que para cada ano que você está fazendo uma previsão, o período de referência é diferente, né? Esse é um ponto. No que diz respeito tanto à discriminação quanto à confiabilidade, o que a gente notou é o seguinte, é exatamente o contrário. A confiabilidade e a discriminação, elas são melhores
no período, no segundo hindcast. A gente está tentando ainda entender estatisticamente o que é que isso representa, né? Mas em termos de números foi isso que a gente notou. Isso pode ser simplesmente o efeito da amostra, porque nós temos 3 categorias e temos aqui na análise apenas 53 anos, né? Também é muito sensível essa análise sem um experimento mais, digamos, mais longo, né? Nós temos que fazer algo mais longo, seja estatisticamente, né? Através de resampling, alguma coisa assim, ou até mesmo experimento usando outro tipo de informação, né? Tipo reanálise, né? Bom, de cara, olhando tanto a discriminação quanto a confiabilidade, o que nós temos é que o modelo mais comportado, né, ele foi um modelo normal bayesiano, né, com a variância constante, né, fazendo a ressalva que o tamanho da série para análise ele é bem curto, né, então a gente precisa ter uma certa cautela quanto a isso. Tá? Da mesma forma, a confiabilidade, tá? E aí eu tenho que novamente ressaltar, são 3 categorias, né? E aí no caso da confiabilidade, a gente tem uma discretização, que no caso aqui foi uma discretização de 5 faixas, né? 0 a 20, né? 20 a 40, 40 a 60, 60 a 80, 80 a 100, né? Então, nós teríamos aí uma amostra muito pequena para ser distribuída nessas faixas e nessas categorias, né? Bom, para que a gente quer... aí eu já vou passar um pouco... Minha apresentação é bem objetiva, Diego. Para que a gente precisa dessa informação, né? A gente precisa dessa informação do modelo sazonal, né, de modo que ela seja uma informação confiável, pelo menos na escala que ela está sendo trabalhada, né? A partir daí, nós temos 2 estratégias, uma estratégia de fazer o downscale com modelo regional ou um downscale com modelos estatísticos, tá? E aí podemos acoplar tanto um modelo estatístico para fazer a estimativa de vazões de aporte a esses reservatórios, como um modelo hidrológico, tá? Então, nós teríamos as vazões de aporte e, a partir daí, utilizaríamos esses modelos de operação para decidir, digamos assim, a repartição da água entre os usuários da bacia, tá? Bom, como é que a gente poderia fazer isso? Se a gente olhar as bacias do Ceará e mesmo o estado do Ceará, comparar o aporte que nós temos de janeiro a maio e o acumulado de precipitação de janeiro a maio, nós temos uma relação bem definida, não linear, né? Aqui é um modelo gama, tá? É um modelo linear generalizado gama, com erro gama e uma função de ligação logarítmica, tá? E nós temos algumas bacias com um comportamento bem definido, como a Alto Jaguaribe, a bacia do Castanhão, que é outro reservatório importante, a bacia do Acaraú, né? E a bacia do Banabuiú, tá? Então, essa identidade ela foi estabelecida tanto para o Ceará como para essas regiões hidrográficas, tá? Aí agora, o que eu faço com isso, né? Agora, nós temos lá o modelo, por exemplo, o modelo gama da precipitação, né, com praio também gama, né? Uma distribuição a priori também gama, tá? Eu posso ter, né, usando a informação que eu defini aqui, para o aporte aos reservatórios monitorados do estado com base na precipitação, né, uma função da vazão em função da precipitação e os parâmetros dessa distribuição aqui, desse modelo aqui, tá? Então, agora eu tenho tudo que eu preciso para fazer uma integração dessas 2 informações, porque eu tenho a distribuição de precipitação, né, e eu posso obter a distribuição de vazão. Então, eu teria condições de fazer por integração, seja numérica ou sampling, Monte Carlo sampling, né? Amostragens de Monte Carlo, fazer esse processo de integração, de modo que eu teria tanto a integração por período de climatologia, ou período de referência, que você como queira, tá? Que seria essa curva cinza,
Ou teria aqui essa curva aqui vermelha, que é a curva da previsão, no caso aí de vazão. Ou seja, para cada valor de vazão, eu calcularia essa integral e teria o valor da distribuição ali, a função densidade de probabilidade da vazão. E poderia, a título de interesse do usuário, definir, né, qual seria as probabilidades associadas, né, às faixas que o usuário tem interesse. E isso aí é uma escolha do decisor, não é escolha minha, né? Por exemplo, não é mais aquela visão da metrologia, que é um terço, um terço, um terço, né? Ou seja, probabilidade dividir em 3 faixas, né, e associar as probabilidades a essas 3 faixas. Agora, o gestor de recursos hídricos está querendo saber, por exemplo, qual a probabilidade de nós termos 5 bilhões de metros cúbicos nesse ano, de 2025, né, o próximo ano, no caso. Né? Então, por que 5 bilhões? Porque para ele esse é um número que, a partir do qual começa a ter aportes significativos em reservatórios estratégicos do Estado. Porque para acumular 5 bilhões, os grandes reservatórios devem ter algum aporte significativo. Né? E aí as outras faixas, né, que aí já representam outras situações, outros cenários, né, como acima de 5, aí nós já precisamos nos preocupar com problemas de inundações, cheias, né? Isso aí é muito definido região a região. No caso aqui, eu estou falando em números para o estado do Ceará. Né? Ok, isso aqui foi a previsão para 2024, que não aconteceu, o mais provável não aconteceu, né? Os modelos foram muito influenciados pelo El Niño, o ECAM foi muito influenciado pelo El Niño. A gente já rodou experimentos com um modelo regional mais definido, aí já começa a aparecer campos de anomalias positivas em várias áreas do estado, né? Então eu acho que um dos problemas que a gente está tentando incluir aqui no nosso sistema de modelagem é exatamente a rodada do RAMS, tá? Com uma rodada que envolva toda a porção equatorial do Oceano Pacífico e Atlântico, tá? De modo que a gente consiga capturar melhor essas situações onde o Atlântico está bem aquecido, né? numa porção muito grande, tanto no sul como no norte, como foi esse ano. Uma situação bem atípica, né? Que apesar do modelo ter capturado a incerteza, né, inerente desse ano, né, a probabilidade abaixo foi 45%, em torno da média 40% e acima 15%. Né? Se a gente olhar o El Niño de 2016, as probabilidades daquele janeiro de 2016 eram 65%, 70%, se eu não me engano, né, de abaixo da média. Então o Atlântico, de alguma forma, ele contribuiu para reduzir, não foi o suficiente para indicar uma probabilidade razoável para a categoria acima da média, mas de qualquer forma ela estava lá, né? Isso é algo que a gente ainda está identificando aqui o que fazer em termos de sistema de previsão. A ideia é termos até o final do ano o RAMS, né, operacional. Oi, Eduardo, mais 3 minutos, ok? Tá bom. Eu já estou quase finalizando. Tá? Aqui é só para indicar a série de vazões, né, e os anos correspondentes aos El Niños moderados, moderado a forte e forte, tá? E aqui os resultados que a gente fez as análises, né, usando o RPSS aí também, né, o contínuo RPSS, tanto para o modelo Gama, né, com as componentes preditivas, quanto o modelo Bayesiano. Tá? A gente ainda não finalizou essa parte. Tá? Então, como conclusão, a nossa preocupação com essas primeiras análises é exatamente, agora a gente já está discutindo mudar o período de referência, o período de handicast, né? E o período de handicast agora é exatamente aquele que a gente tem que ter cuidado, porque aqui para o Ceará, né, o que se mostrou aqui com esses resultados, né, se a gente for usar 1991 a 2010 como período de referência, né, a performance do restante
da verificação, usando esse período como referência, ela é pior do que o período de referência anterior. Exatamente por conta da marcada seca que nós tivemos multianual nesse período entre 2012 a 2018. Tá? Então a influência foi muito forte. Tá? E a outra coisa, uma alternativa seria a gente optar por uma estratégia de validação cruzada, né, que suavizaria, né, essa questão. Tá? A outra questão que a gente também lança uma certa cautela é como isso impacta também a capacidade de discriminação e confiabilidade das probabilidades, né? A escolha do período de referência. Então, a gente tem que analisar melhor isso. Pode ser só uma questão amostral, mas ela impacta profundamente. A gente tem que analisar um pouco antes de tomar uma decisão de mudar período de referência para o sistema operacional. Tá? Em termos de método de calibração, o método que mais se demonstrou estável, independente da estratégia e período de referência, foi o método Bayesiano com variância constante, né? Aí, no caso, Bayesiano normal com variância constante. Ele foi o que melhor se comportou, tanto em termos de confiabilidade, né? Discriminação de categorias, né? E confiabilidade. Então, eu acho que esses pontos que eu queria ressaltar, principalmente com um olhar aí muito operacional, né, de fazer uso das previsões para o processo de tomada de decisão em alguns setores. Era isso, Diego. Fico à disposição para respostas. Muito obrigado, Eduardo. Deixa eu só compartilhar aqui a tela de perguntas. Temos aqui algumas perguntas, sendo a primeira: como você avalia o uso de inteligência artificial no Hintcast? Seria outra maneira de fazer a previsão. Eu acho que uma das ideias que a gente está tendo aqui é utilizar as previsões do modelo como uma entrada de um modelo de IA, né? Não utilizar a IA para fazer a calibração, porque eu acho que as técnicas estatísticas aí já fazem um bom trabalho, mas utilizar a previsão como entrada, né, dos modelos de IA, né, para fazer a previsão juntamente com os campos, né, oceânicos e sua evolução. Perfeito. Mais uma pergunta, Eduardo. Como seria feita a validação cruzada? Bom, a validação cruzada basicamente é o seguinte: o ano que você quer fazer a previsão, porque lembrando aqui que essas análises que eu mostrei, nós estamos fazendo de maneira retrospectiva, como o Caio explicou. Só que agora nós não estamos fazendo com período fixo, estaríamos fazendo com validação cruzada. Então, se eu quero fazer a previsão para 1971, tá? Eu utilizo todos os outros anos como referência. 72 até 2023 como referência para corrigir viés, né, e a dispersão dos membros. Perfeito. Uma última pergunta, Eduardo. Ao fazer a validação cruzada, você não pega estações de anos diferentes e, portanto, não há uma discrepância nos resultados? Pois a previsão de primavera deve se usar dados de primavera, previsão de outono e assim sucessivamente. Não, na verdade, a estação é sempre a mesma. Tá? A validação cruzada que eu estou falando é o seguinte: a previsão é sempre emitida aí em janeiro. Tá? Então, a estação é sempre a mesma. Nós não estamos flutuando nas estações. Não são janelas temporais, são janelas fixas. Perfeito, Eduardo. Eduardo, muito obrigado pela participação, por ter aceitado o convite em compartilhar esse conhecimento com a comunidade. Ok? Obrigado e esperamos contar com você nas próximas edições desse workshop. Muito obrigado, Eduardo. Diversas reações positivas dos participantes também. Obrigado novamente. Obrigado a você. Pessoal, e com isso, com essa última apresentação do Eduardo da FUNSEMI, nós chegamos ao final dessa primeira edição do workshop virtual de análise e previsão meteorológica no Brasil. Agradecemos a todos os colegas que colaboraram na realização desse workshop,
do comitê organizador, a todos os apresentadores que se disponibilizaram a compartilhar a importância das suas instituições, suas experiências. Deixa eu só ativar minha câmera aqui. Suas experiências, né, pesquisas, técnicas, ferramentas e estudos de caso com a comunidade nacional e internacional. E como nós comentamos no primeiro dia, né, o objetivo desse workshop é que ocorra essa interação que nós vimos entre a comunidade. Discussão de diferentes metodologias de análise, de previsão meteorológica, além desse compartilhamento de estudos de caso de alto impacto, né? E inovações em monitoramento e alertas. E eu creio que esse objetivo ele foi atingido, né? E também nós agradecemos a componente mais importante de todos esses eventos que nós organizamos, que são os próprios participantes da comunidade. Né? Durante esses 3 dias, nessas mais de 10 horas de evento, nós tivemos a participação de quase 300 colegas no total, que interagiram de maneira constante com os apresentadores. Tivemos literalmente mais de uma centena de perguntas que foram enviadas, e a maioria delas respondidas de acordo com o tempo disponível. Então foi uma interação muito boa entre a nossa comunidade. E aqui eu gostaria de convidar o José Galves novamente para os seus comentários de encerramento. José. Oi, Diego. Olá a todos. Sim, eu estou muito contente com esse taller, com a iniciativa. Muito obrigado para Diego. Sabemos que a iniciativa vindo de vocês no INPE, através de você. Fizemos muitas coordenações aqui com o equipo daqui, mais com Bernie e Erin Sanders também. Trabalho de equipo. Queria novamente ressaltar não só que este ha sido workshop muito bom, com muita boa informação, muito completo, não? Integrado muita gente, temos muita nova informação, conhecemos muitas coisas, mas daqui para o futuro é uma boa oportunidade para começar a trabalhar mais juntos. Han saído muitas boas ideias, perguntas, conhecemos mais gente. Acredito que é um bom momento para continuar a desenvolver nossa ciência juntos. Muito obrigado, José. Bernie, do you want to make any comments? I'll just say that I agree with what has been said, and great job. And it's really nice to see the growth from Brazil, from our perspective even. So thank you. Thank you, Diego. Thank you, Bernie. A Bernie comentou que ela concorda com o que foi dito. Concorda com o que foi dito, né, anteriormente, e disse que os organizadores fizeram um bom trabalho e que ela está contente em ver o crescimento da interação da comunidade brasileira. Gente, então é isso. Muito obrigado a todos novamente. Agradeço aos colegas do INPE, a Regina Ito e o Marcos Viana, pela grande ajuda durante o workshop. E nós relembramos que todas as apresentações e gravações estarão disponíveis na página web do evento. E nós esperamos organizar novas edições desse workshop no futuro e contar com a presença de toda a comunidade novamente. Muito obrigado a todos e nos vemos no próximo evento do Laboratório Virtual. Tchau!